surgiu nesse período de férias aí algumas polêmicas que eu queria também ter a sua opinião, que é a questão da polêmica do Oscar Piastri. É um baita piloto aí, campeão da F3, da F2. A Fórmula 1, no seu perfil oficial, e o Alpine também, colocou ele como piloto oficial da categoria e pela equipe Alpine para 2023. Ele logo se manifestou no seu Twitter dizendo que ele não tem nada fechado com a Alpine e surge aí boatos de contrato com a McLaren. Essa questão dessa polêmica e também a questão do Daniel Ricciardo, que até então tinha dito para um dos funcionários tinha dito para Mariana Becker que o Daniel Ricciardo permaneceria na McLaren, agora já surge essa possibilidade da vaga para o Piastri, a Alpine agora falando que ele ainda é piloto da academia. O que você vê aí dessa polêmica do Piastri e o que você acha que vai ser solucionado desse caso? Essa questão do Piastri movimentou aí, né, as férias da Fórmula 1. Eu vou começar pelo Daniel Ricciardo, né? O Daniel Ricciardo, ele tem no contrato dele, ele tem a opção de ficar ou não. Alguns meses atrás, antes de sair toda essa história aí de Piastri, de McLaren, de tudo mais, o próprio Daniel Ricciardo emitiu um comunicado, né, para a imprensa dizendo que ele fica em 2023. Então, assim, ele deixou bem claro para a McLaren: olha, se vocês quiserem que eu saia daqui, vocês vão ter que pagar a multa do meu contrato. Disse, né, a gente não tem acesso ao contrato, que é um valor em torno de 21 milhões de dólares. Então, se de fato o Piastri tem uma vaga na McLaren, a McLaren tem que pagar 21 milhões de dólares para o Ricciardo. Ponto final. É isso. Então, não tem como a McLaren tirar o Ricciardo sem pagar. O Ricciardo não vai sair por livre e espontânea vontade. Isso não vai acontecer. Com relação ao Piastri, a gente tem que pensar duas coisas. Né? O contrato, né, como você falou, ele não é mais piloto da academia. O contrato da academia é uma coisa, o contrato para ser piloto de Fórmula 1 é outra coisa. Então, me parece, né, como eu falei, a gente não tem acesso ao contrato, eu não tenho acesso a contrato nenhum, tem jornalistas, sites aí cravando, né, parece que eles leram o contrato de cabo a rabo. Eu não li, eu não tenho essa informação. Então, não vou dizer aqui coisa que eu não sei. Mas a Alpine, dentro do seu direito ali, que eles achavam que tinha, eles diziam que tinham um contrato com o Piastri como piloto de Fórmula 1. Porque eles teriam que estar, o que eu sei é que estava sob contrato do Piastri, no contrato do Piastri com a Alpine, tinha algumas cláusulas, no sentido de você tinha que dar 5 mil quilômetros de testes para o Piastri com o carro do ano anterior, acho que até esse ano, se eu não me engano, foram dados, pelo menos o que a Alpine informou, foram dados desses 5 mil quilômetros, 3.500 quilômetros. Teria que colocar o Piastri nos treinos livres, né, porque esse ano nós temos, obrigatório que as equipes coloquem, pelo menos em 2 sessões de treinos livres, jovens pilotos, né, ou pilotos que não tenham disputado nenhuma corrida, ou acho que no máximo 2 GPs na Fórmula 1. Iriam colocar o Piastri, não colocaram ainda, mas iriam colocar o Piastri, e que o Piastri teria obrigatoriamente que ter um cockpit de piloto titular na Alpine em 2023, na Fórmula 1 em 2023. A Alpine, qual que era a ideia da Alpine? A ideia da Alpine era: renova com o Alonso por mais um ano, porque o Ocon tem contrato até 2024, então a cadeira do Ocon não pode ser mexida. Renovaria o contrato do Fernando Alonso até para 2023 na Alpine. Em 2024, segundo a Alpine, eles iriam passar o Alonso para a WEC, que a WEC agora está, enfim, a Alpine vai entrar na WEC, a WEC está se reformulando e tal. O Alonso iria passar para a WEC. Só que esqueceram de combinar isso com o Alonso. O Alonso não queria isso. O Alonso ele queria ficar mais anos. Não quer ir para a WEC, quer ficar na Fórmula 1. E o Piastri,
onde o Piastri se encaixaria nessa história toda? O Piastri se encaixaria na Williams. A Alpine iria colocar o Piastri na Williams. Isso já estava, não vou dizer acertado, mas estava negociado, já estava ali pré-acordado, vamos dizer assim, que o Piastri iria para a Williams, e para a Williams seria interessante, né? Ou seja, ter um piloto, um jovem talento, né? A gente viu quanto o Russell conseguiu, né? Digamos assim, ele alavancar um pouco, né, a questão da equipe, conseguiu bons resultados, conseguiu trazer a equipe, chamar a equipe, né, para os holofotes em alguns momentos, classificações e tudo mais. Então esse era o plano da Alpine. E eu acredito, né, que a Alpine deve ter falado, olha, achou, né, por meio dela, que ela tinha a situação na mão, porque ela falou, olha, o Alonso, então, cara, você tem, né, e aí, tá, ó, tem o Piastri aqui, vamos e aí, disse que, né, na Fórmula 1, digamos, como é que eu vou dizer a palavra, mas padronizadamente, essa palavra horrível, mas só para entender o que eu estou dizendo, por padrão, tem uma data limite que geralmente os contratos da Fórmula 1 você tem que dar, tipo, exercer a sua opção de ficar, de sair, de contratar, de emprestar, enfim. E essa data, por padrão, disse que é 31 de julho. Eu não tenho acesso ao contrato, já falei, devo falar. Então, isso é uma coisa que eu não sei se é informação. No game da Fórmula 1 tem algo bem parecido. Então, assim, que hoje em dia os games estão bem evoluídos nesse sentido, realmente existe essa fase de pré-contrato, assim dizendo, e o próprio game da Fórmula 1 tem essa opção próximo do 31 de julho mesmo. Então essa era, né, a situação da Alpine. Só que daí o que aconteceu? O Sebastian Vettel anunciou que ia sair da Fórmula 1. O Fernando Alonso, ele queria ficar mais de um ano na Fórmula 1. E ele foi lá e assinou com a Aston Martin. Direito dele, cara. Ele é piloto. Não quis pagar para ver, né? Não quis pagar para ver. Tipo assim, é direito dele, né? Ele estava numa equipe e tal, de uma equipe surgiu uma vaga, a equipe procurou ele procurou a equipe e tal, entraram num acordo lá, ó, tal, a equipe ofereceu para ele o que ele queria, a equipe achou que é interessante trazer o Alonso, ele falou, eu vou, e assinou com a Aston Martin. E aí a Alpine, né, achando que digamos, que o contato dela estaria válido, sabe? Já promoveu o Piastri, mas aquela coisa, né? Não tinha aspas do Piastri, não tinha aquela coisa que geralmente se faz, aqueles anúncios e tal. E o Piastri desmentiu, dizendo que não vai correr pela Alpine. Então, o que o Piastri, na cabeça do Piastri, imagina, ele pensa, cara, eu não quero ir para a Williams, eu quero ir para a Alpine, eu quero ir para a McLaren, eu não quero ir correr na Williams, não quero ficar lá correndo para brigar por último lugar. Se é realmente a McLaren, é o que eu falei, tem a questão do Daniel Ricciardo. A gente não sabe ainda se é a McLaren, todo mundo diz que é, mas não veio ainda a confirmação oficial, anúncio oficial da McLaren, e nem o anúncio oficial a gente está podendo confiar ultimamente, né? Tem que esperar realmente. Então, assim, só que existe na FIA um órgão que ele que avaliza os contratos dos pilotos, né, para evitar situações como essa. Isso começou, esse órgão foi criado depois da situação do Michael Schumacher com a Jordan /Benetton 91. Né, o Jordan reclamou, o Briatore foi lá e pegou o Schumacher e tal. Teve uma situação, por exemplo, do Jenson Button com a Williams e com a BAR, que o Button, por exemplo, queria sair da BAR, queria ir para a Williams. Esse órgão falou: não, seu contrato com a BAR é válido, você vai correr na BAR. E a Williams teve que pagar uma multa de, se eu não me engano, 20 ou 40 milhões. Não, a Williams ganhou a multa. Né? Ganhou a multa. A Williams recebeu a multa. Isso. A Williams recebeu. Então, qual que é a grande coisa aqui que eu fico pensando? O Piastri afirmou categoricamente que não vai correr pela Alpine em 2023. Ou seja, ele chegou a dizer que prefere perder um ano do que correr pela Alpine. Também. Ele disse isso? Eu não vi ele. Inclusive foi o que ele chegou a mencionar, que ele prefere perder um ano do que correr pela Alpine. Isso, na verdade, foi até dito, inclusive, no podcast do Lito Cavalcante.
Por isso que está esse imbróglio todo. Tem essa questão da McLaren, da multa do Daniel Ricciardo, que ele vai fazer jus ao seu recebimento, obviamente, e assim, afirmaram para Mariana Becker, né, o funcionário lá, que o Daniel Ricciardo é cadeira cativa para 2023. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou achando que está caminhando para a gente ter um ano sem o Piastri em nenhuma equipe da Fórmula 1. Eu confesso que eu nunca não tinha, não sabia dessa informação, não vi essa informação. Mas se ele falou isso, ou se ele pensou isso, para mim é uma besteira gigantesca, porque você vai ficar 2 anos fora. Sim. Você não vai você não quer ir para o Alpine, você não quer ir para o Williams. Para o Williams eu até entendo, ele não querer ir para o Williams e tal, e ir atrás de uma McLaren. Mas agora, se preferir ficar fora da Fórmula 1 do que correr pela Alpine, assim, para mim não tem sentido nenhum o que ele fez. E aí é que está a questão. Por que a McLaren ainda não anunciou, ou seja, quem for, ainda não anunciou o Piastri? Por que o Piastri ainda não anunciou onde ele vai correr? Porque tem alguma coisa. A Alpine deve ter alguma coisa no seu contrato com o Piastri, que esse conselho aí da FIA que vai definir os contratos. Dizem que olhou o contrato da McLaren e estaria válido, dizem que as informações se cruzam. Né? Eu já vi, por exemplo, dizendo que não, que parece que olhou que parece que os 2 contratos têm uma certa validade, e aí vão ter que definir. Um falando que já vi gente falando que da Alpine não tem, outro falando que da. Então, assim, só que assim, só vamos saber quando realmente a FIA falar, olha, esse contrato que vale, esse contrato não vale. E eu falo isso desde o primeiro dia que isso aconteceu. Eu não descarto o Piastri correr pela Alpine 2023. Eu não descarto. Ele ser obrigado a correr pela Alpine 2023. A FIA chegar e falar, não, o seu contrato é válido com a Alpine. E aí ele vai fazer o quê? Vai falar, não vou correr? Duvido se ele vai falar que não vai correr. Eu não sei. Eu também acho que ele venha correr sob essa pressão. Até porque, estou até dando um Google aqui, a Alpine já disse que vai, caso ele não corra para a equipe, vai querer uma restituição, vai querer exigir uma multa pelo investimento que foi sempre dado a ele pela Alpine, né? Seja em todas as categorias de base. Não sei o que está no contrato, como você disse, a gente não tem muito acesso à questão do contrato, mas pode ser que numa rescisão unilateral aí do piloto, dá direito à equipe ser restituída de tudo que foi investido. Não sei o que prevê. O que a Alpine pode vir a exigir dele para pressioná-lo a correr em 2023 também, né? Tem isso. Então, mas a grande questão é a seguinte: o Piastri, o que eu falei, uma coisa é você ter um contrato que você é piloto da academia, da equipe, e que que no seu contrato a equipe tem que te garantir que você vai correr em 2023. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um contrato assinado, olha, você é piloto de Fórmula 1. E parece que isso talvez a Alpine não tinha. Porque se tivesse, acabou, não tem, né? O Piastri nem faria isso, né? Então é isso. Só que tem que ver como é que vai ser. Como eu falei, tem que ver o que a FIA vai decidir com relação ao contrato. Eu sinceramente, essa declaração do Piastri, tem uma gravação do Piastri, tem aspas do Piastri falando isso, porque assim, eu sinceramente, eu sim. Não estou falando de você, mas assim, sim. Eu não vi o Piastri dizer isso em nenhum momento, porque pô, a gente isso está realmente repercutindo há muito, né, desde então. Eu não vi o Piastri dizer isso em nenhum lugar, não vi nenhum site, nada. Eu sou dizendo que o Piastri preferia ficar fora da Fórmula 1 do que correr pela Alpine. Correr pela Alpine. Foi o que eu peguei, na verdade, foi o que eu peguei também consumindo o podcast. Porque se ele fosse ficar de fora da Fórmula 1, se ele prefere ficar de fora da Fórmula 1, assim, não tem sentido o cara, porque assim, ele quis ir para a McLaren justamente para poder ficar dentro da Fórmula 1 numa equipe competitiva. Por que ele não queria correr pela Alpine? Por quê? Qual a justificativa? Que a Alpine está brigando para ser a 4ª colocada no campeonato? Com certeza. Não faz nenhum sentido isso. Então, é o que eu estou dizendo. Eu também não peguei nenhum tipo de informação declaração dele, mas eu ouvi no podcast, inclusive, do Cássio com o Lito, justamente nesse tipo de declaração. Inclusive, me parece que já tem juristas e advogados analisando
esse contrato da Alpine com o Piastri, no sentido de não levar isso à justiça comum, porque na justiça comum Não, demoraria muito para resolver, e eles estão... Por isso que tem esse tribunal. Esse, justamente. é esse tribunal que decide justamente para não ir para a justiça comum. E aí o que acontece? Estão com vários advogados justamente para se analisar esse contrato e tentar chegar numa solução pacífica, seja para a Alpine, para o Piastri e para a McLaren, se caso realmente tem esse pré-contrato, esse interesse direto da McLaren. A questão é que está um imbróglio muito grande. Nessa nossa conversa já tem inúmeras teorias. Eu, particularmente, acredito que ele ou vai ficar fora da temporada ou vai assinar com a Alpine, ou reforçar a assinatura de uma maneira pressionada, mediante multa, alguma coisa nesse sentido. Não, eu acho que multa não. Eu acho que multa não teria multa, assim. Assim, a Alpine pode correr atrás, mas, cara, é uma relação comercial, assim, tipo, a Alpine. As pessoas acham, assim, ó, que nossa, a Alpine fez algum tipo de caridade com o Piastri. Não, cara, não fez caridade nenhuma. A Alpine investiu no cara, o cara deu retorno. Tipo assim, é uma relação comercial, cara. Você vai, a gente vai. E assim. E o Piastri, ele não é um cara que tá lá na Alpine desde criança. Nossa, a Alpine pegou o Piastri lá no kart e levou. Não, a Alpine, ele é piloto da Alpine depois que ele ganhou. Ele virou piloto da Alpine como prêmio por ter sido campeão da Fórmula Europeia. Foi por isso que ele virou piloto da Alpine, porque era um prêmio pelo título que ele ganhou. Então, assim, não tem caridade, nossa, tadinho. Não, cara, é uma relação comercial. Da mesma forma, tinha um contrato ali e tal, que tinha suas cláusulas. Segundo a Alpine, eles estavam cumprindo o contrato deles. E segundo o Piastri não estava satisfeito com a solução que a Alpine iria cumprir, porque assim, se a Alpine ia colocar o Piastri na Williams, cara, o contrato estava cumprido. Pelo que se diz. O que estava no contrato, dito no contrato, pelo que a gente diz, pelo que o Zafnauer falou, era que ele tinha que estar piloto de titular da Fórmula 1 em 2023. Não estava dizendo que tinha que ser especificamente na Alpine. Podia ser na Williams, podia ser em qualquer outro lugar. A Alpine iria colocar ele na Williams. Iria cumprir o seu acordo, iria cumprir o contrato. Agora, só que sim, para cumprir esse contrato, ou seja, teria que ter um novo contrato do Piastri assinado com a Williams. E aí é que tá. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, eu acho, não descarto a possibilidade do Piastri correr pela Alpine em 2023. Porque a Alpine assim, ela não vai querer perder um piloto que pode não virar nada, que a gente não sabe, né? Porque, cara, ganhar na base, o Hülkenberg também ganhou, o Maldonado também ganhou. O Alesi, nossa, chegou como um fenômeno. Então, assim, pode não virar nada. Mas é um cara que tem talento. Mostrou na base que é um cara talentoso. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu não vou cravar nada, eu falei, eu não tenho informação nenhuma. E vamos esperar. Eu só não duvido que ele ainda corra pela Alpine. Eu também acho que pode ser a Alpine ou ficar um ano fora, embora essa questão da declaração que eu peguei no podcast, eu não consegui ainda pegar praticamente a notícia ou algo, mas a questão da compensação financeira na Alta Corte de Londres, isso foi declarado já pelo chefe da Alpine, sim. Então, assim, eu não sei o que está previsto no contrato, mas eles podem ir atrás mesmo de... Vai atrás, ele vai. Mas agora, se ele vai ganhar... Se ele vai ter êxito, é outra história, né? E aí, realmente, essa questão do Piastri está bem embaralhada mesmo. Vamos aguardar os próximos capítulos aí.